Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 19 de novembro de 2013, já tendo a presença do Palma Neto, que há algum tempo um internauta privilegiado, que nós há muito tempo não temos a sua presença. Palma, muito obrigado por ter entrado em contato conosco. E hoje você vai ter como tema o rádio, através de uma entrevista com o radialista Renato Albuquerque, que tem um programa de êxito na Rádio Trianon, programa chamado Radar Paulista. Vamos começar do zero. Quantos anos você está na rádio, Renato? Bom, eu estou na Rádio Trianon há 5 anos e meio, Patrício, mas antes de mais nada, uma boa tarde para você, uma boa tarde para os seus telespectadores aqui. 5 anos e meio? 5 anos e meio, na verdade, assim, que eu apresento o Radar Paulista, né? Eu fiz reportagem de campo, já atuei em rádio como repórter antes de apresentar o Radar Paulista, mas até chegar, do tempo que eu estou lá como apresentador, 5 anos e meio, e graças a Deus estamos caminhando lá. Qual é a atividade mais prazerosa para um radialista? Olha, para mim é o retorno que eu recebo dos meus ouvintes, é o retorno que eu recebo das pessoas que eu mantenho contato. Então as pessoas mandam e-mail, as pessoas pedem pauta, as pessoas fazem reclamações, fazem sugestões para os seus bairros. E quando a gente consegue, às vezes, solucionar um problema de uma determinada comunidade ou termos uma resposta positiva para essa pessoa, eu acho que a coisa, para mim, pelo menos, é o que mais... O teu programa é diário? É diário. Que horas? Ele vai ao ar das 18 às 19. 18 às 19, todos os dias? Segunda a quinta-feira, na verdade. Segunda a quinta-feira. Segunda a quinta-feira. Qual o tipo de ouvinte do seu programa, que tipo é? O meu ouvinte, Patrício, ele, como você sabe muito bem, o ouvinte de AM, ele é um ouvinte que não é um ouvinte muito jovem. Ele é um ouvinte que é aquele ouvinte fiel de rádio, é aquela pessoa que normalmente liga o rádio a hora que ela acorda e às vezes vai até a hora que ele dorme. Então, é aquele ouvinte que gosta de ouvir o bate-papo, de ouvir a conversa, de ouvir a notícia, a prestação de serviço. Então, a minha faixa, vou dizer de faixa etária, de ouvinte é na média de 40 anos para cima. Então, é um ouvinte que acompanhava, por exemplo, o futebol antigamente, era só no rádio. Hoje a gente tem o futebol na televisão, é o que todo mundo quer, todo mundo vai para barzinho assistir jogo de televisão e tudo mais. Porém, eu, por exemplo, no meu tempo, eu adorava ouvir as locuções de antigamente no rádio, porque aquilo era emocionante, e é até hoje. É até hoje, acho que não tem locução mais gostosa de ouvir do que em rádio. O Fernando Marcílio, que esteve aqui semana passada fazendo um sucesso incrível com o seu game show Engenheiros do Saber, pergunta se o seu programa tem alguma coisa a ver com Globo Radar São Paulo. Não, na verdade o que acontece? O Radar é uma criação minha, eu tinha, e tenho ainda, porque eu solto de vez em quando um jornal na região da Zona Norte, Casa Verde, Santana, Bairro do Limão, que se chamava Radar, e se chama porque eu não solto ele periodicamente, né? Então o que acontece? Naquela época nós tínhamos um patrocinador no jornal Radar daquela região, que tinha um horário na Rádio Trianon. E ele me fez esse convite para fazer a apresentação do programa. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha feito uma apresentação de um programa. E aquilo me pegou de surpresa, mas eu falei, eu encaro, pode botar o horário aí que eu vou fazer a apresentação. E o pessoal da rádio gostou tanto do programa, e eu estou falando isso pelo seguinte, que ele falou de radar, porque na época não existia radar SP, que hoje tem na Globo, não existia um monte de radar que tem por aí. E o nosso nome, o Radar Paulista, ele foi tão forte assim no início que quando eu fui tentar criar esse site na internet não era possível porque já tinham registrado o nome Radar Paulista, né? Então, aí depois veio o Radar SP, veio um monte de radar aí depois, porque é um nome forte mesmo, né? Forte. E foi isso que aconteceu. Muita gente diz que o rádio está superado, você acha? De jeito nenhum. Na minha opinião, aliás, não é porque eu trabalho em rádio, mas eu acho que o veículo mais forte que existe ainda hoje é o rádio. Se você estiver acontecendo alguma coisa aqui na Zona Sul, por exemplo, e o rádio informar, é por ali que você vai saber o caminho, porque a internet você tem que parar o carro para ficar olhando o celular, o notebook, aquela coisa toda. Rádio, na minha opinião, é o que tem de melhor em termos de comunicação ainda até hoje.
Agora, a mudança da rádio para o FM, né, que o governo determinou, você acha que vai favorecer as rádios? Sem dúvida, vai favorecer muito, porque, como eu estava te falando, a questão dos ouvintes mais antigos que acompanham o AM. Por quê? Porque eles gostam, esses ouvintes, eles gostam do apresentador, coisa que no FM não acontece. Então, essa passagem do AM para o FM talvez seja mais interessante. Por quê? Porque a qualidade do som vai favorecer esses ouvintes. Hoje eu tenho muito ouvinte que me liga e fala: Renato, ontem eu ouvi você, mas foi uma chiadeira danada, porque eu estava numa região que complicou de eu ouvir. E esse é um problema do AM hoje, porque tem muita... Antigamente você não tinha a quantidade de antena que você tem hoje em São Paulo, né? De uma forma geral. A internet, essa coisa toda. E hoje o AM ficou muito prejudicado por conta disso, né? Então a passagem para o FM vai ser um avanço absurdo, né? Porque a qualidade que a gente tem no FM é uma qualidade digital, né? Assim como a gente tem na internet, é uma qualidade boa de som, e isso é fundamental. Qual é a receita do seu programa Radar Paulista? A receita, basicamente, Patrício, é dar as notícias do dia. Eu dou as notícias do dia, faço comentários a respeito das notícias, eu faço um levantamento do que as pessoas estão comentando, o que as pessoas esperam, em termos, como eu falei, né, em termos de melhorias para suas vidas, e faço comentários em cima dessas notícias, né? Por exemplo, o caso do Mensalão, foram presos e tal. Eu procuro sempre tirar qualquer ranço ideológico, partidário, essa coisa que eu acho que muitas vezes a imprensa sobrecarrega na tinta em certas situações, para dar a notícia crua e o meu comentário também cru a respeito de determinados assuntos que visam sempre a população, que visam o bem da população, é sempre isso. E levar também pessoas, entrevistados, entrevisto bastante gente no meu programa, mesmo durante essas notícias, a gente liga para as pessoas, entrevista, faz tudo ao vivo. Meu programa 95, às vezes pode ter alguma coisinha ou outra gravada, mas a maior parte é ao vivo. O Fernando Marcílio está dizendo aqui que o conceito da FM é mais musical e da AM mais noticioso. Isso não vai causar uma certa confusão no início? É aí que eu acho que entra uma nova cultura, vamos dizer assim, mas uma cultura de qualidade, né? Como eu estava dizendo, por exemplo, os ouvintes que hoje têm mais de 40, 50, 60, que ouvem a AM, eles vão, na minha opinião, né, quer dizer, isso pode não acontecer, mas eu acredito que vão migrar para o FM sabendo que eles vão contar com os apresentadores que eles gostam numa qualidade melhor, uma qualidade de som melhor, coisa que hoje o AM não te favorece, né? Você estava dizendo numa das suas respostas que o ouvinte de rádio é, vamos dizer, solidário e fiel aos seus abnegados locutores ou apresentadores. Essa relação íntima entre ouvinte e a voz que está no rádio é uma coisa que já lhe criou algum problema? Não, até hoje não me criou, não. O que acontece é que o ouvinte, ele se sente meio que seu amigo, né? E o apresentador, de alguma forma, também é um amigo dessa pessoa, né? Ele acaba atendendo até com mais facilidade, porque é uma pessoa que às vezes já conversou com ele várias vezes e tal. O problema que pode ser criado aí é que às vezes o apresentador também não consegue atender todas as vezes, né? Então, não sei se isso pode ter causado algum tipo de chateação para algum ouvinte meu que, num determinado momento, tenha tentado entrar em contato comigo e não conseguiu. E fica essa relação muito próxima, mas que às vezes você, pela correria do dia a dia, você não consegue atender todas as necessidades. Mas a gente faz o possível para ter para atender, né? A sua retaguarda do Radar Paulista, quantas pessoas são? Eu tenho um produtor, né, que é o Ari Magatti, ele inclusive prepara o roteiro das principais notícias do dia e tal. Eu tenho o pessoal lá que faz a operação de som, que é o Cléo Rodrigues, tem o Juca Felizmino, tem o Neildo Neres, que fazem toda a parte de vinheta, tanto da criação como
do desenvolvimento, porque no roteiro, Patrício, a gente tem lá, por exemplo, para você, não preciso explicar que você é do ramo, mas né, as pessoas que estão do outro lado aí, você tem lá uma marcação, né, soltar vinheta de abertura. Aí, então vem a vinheta de abertura e quem solta isso é o pessoal do som. Quem solta a vinheta, eu tenho lá várias sessões, vários quadros dentro do radar, né? Então, momento político, então entra a vinheta, momento... E quem faz tudo isso é o pessoal da operação do som. Tem o pessoal da técnica, que é o Benê de Oliveira, que já passou pela Jovem Pan, Globo, passou pelas... já, tudo quanto é rádio aí. Tem a direção da rádio, que é da Fabiana Delfiol, né? Já que a Trianon nasceu das mãos do pai da Fabiana, que era o grande Delfiol da Jovem Pan, que criou a Rádio Trianon. E tem alguns coordenadores, que é um casal lá que chama Hilton e Magali Lubini, que também colaboram na confecção do jornal. Entrou agora o Adriano Santos e ele faz uma pergunta de um tema que você já falou antes. Mas o Adriano é um internauta padrão nosso e nós não vamos deixar de colocar a pergunta dele. Ele é aqui de São Paulo e ele pergunta o que você achou do decreto que a presidente Dilma assinou, que autoriza a migração de rádios AM para FM. Depois tem uma pergunta do Fernando Marcílio, de maior delicadeza, mas primeiro responde o Adriano, aqui de São Paulo. Então, Adriano, como eu havia falado aqui anteriormente, mas acredito que você não tenha pego, é que a migração para o FM, para nós que trabalhamos em AM e muitas vezes não somos ouvidos em função da má qualidade do som, vai ajudar bastante. Porque hoje nós temos essa dificuldade, muitas vezes de ouvintes que tentam nos ouvir em algumas localidades de São Paulo e com excesso de antenas o sinal fica prejudicado. E por conta disso, às vezes tem ouvintes que ligam, olha Renato, eu estava tentando te ouvir e tal, você, justamente no momento que você ia falar tal coisa, eu queria saber o que você ia falar, mas não consegui te ouvir de jeito nenhum, uma chiadeira danada. Então, essa migração para o FM nesse sentido vai nos ajudar bastante, porque antes de tudo a informação, é claro que às vezes a gente fica se esgoelando na rádio, ela tem que chegar até o nosso público-alvo, e às vezes o sinal do AM não colabora para que a informação chegue. Então, acima de tudo, nós temos que pensar que a informação tem que chegar, e chegar com qualidade para o ouvinte. E nesse aspecto, eu acho que a presidente Dilma acertou. O Fernando Marcílio pergunta o seguinte, os patrocinadores do AM são sempre grandes empresas, e do FM, na maioria, não. Como é que você acha que as agências publicitárias vão lidar com esse novo tipo de relação? Contrário, né? As empresas menores atuam na área do AM, né? Eu, pelo menos, hoje a tendência é essa. Hoje as grandes empresas, elas não têm essa ligação com o AM mais. É difícil hoje você, a não ser assim, pessoas que já tenham 20, 30 anos de rádio, se você pegar, por exemplo, eu não sei, estou dizendo aqui, por exemplo, Eli Correia, o Paulo Barbosa, nomes aí consagrados do rádio, pode ser que eles tenham aí grandes anunciantes. Mas os grandes anunciantes, hoje eles preferem, na verdade, produtos de qualidade, mas produtos que cheguem também com a qualidade sonora. O que eu estou falando, a dificuldade do AM hoje é em função também de se ouvir, por exemplo, a marca de um determinado produto. O que acontece com isso? Acaba afugentando também os patrocinadores. E os grandes acabam indo para a FM. Você, quando era jovem, ouvia muito rádio? Ouvia bastante. Você de que cidade era? Sou de São Paulo mesmo. De São Paulo. E quais eram as tuas rádios preferidas? Na época eu gostava muito da Tupi AM. A Tupi, ela tinha, eu lembro do Joseval Peixoto, do Haroldo Fernandes, gostava da Globo também, da Globo AM, né, que também tinha muito futebol. Eu gostava de ouvir muito futebol, era o meu prato preferido, vamos dizer assim. Tanto é que quando era moleque, eu gostava de jogar futebol de botão e eu acabava tentando imitar os locutores esportivos jogando futebol de botão. Então eu fazia campeonatos de futebol de botão e ia, olha, bola tocada, não sei o que, blá, 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 e tal, ia nesse embalo, né? Então isso era muito gostoso, é uma coisa que, além do que meus pais em casa só ouviam também rádio AM, né? Eu acordava de manhã com o Zé Bétio. Minha mãe me acordava, ligava o rádio no último lá e vinha lá o Zé Bétio, ó, gorda, joga um balde d'água na cabeça dele, né? O Zé Bétio tinha essas coisas. E eu ouvia muito em função também dos meus pais. O rádio, para muita gente, quando surgiu a televisão, o rádio ia morrer.
aí o rádio se transforma. Depois a FM entrou, o rádio se transforma. A imprensa vem se transformando por causa da tecnologia. Você não acha que as rádios podiam investir um pouco mais para ter um substrato mais diferenciado entre a mídia impressa e a mídia eletrônica? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu acredito, inclusive, que as rádios ainda, elas precisam passar por uma revolução. Eu acredito, por exemplo, essas rádios jornalísticas que nós temos aí, se você pegar a Band News, hoje nós temos a Rádio Estadão, a CBN, são rádios que reproduzem fielmente o que estão nos jornais, né? Enquanto eu acredito que, pelo menos eu como ouvinte e ao conversar com outras pessoas, eu acho que elas gostariam de ter alguma programação ali diversificada, pessoas que conversassem mais na programação e não simplesmente aquela coisa pautada ali em cima de comentários de especialistas, né? Se você pegar, você ouve você vai ouvir especialista em trânsito, não sei o quê. Daqui a pouco você põe na outra, é a mesma coisa. O especialista comentando sobre o trânsito, não sei o quê. Aí você põe na outra, sabe, quer dizer, é uma mesmice que eu acredito que a rádio ela poderia dar um subsídio muito maior para o cidadão de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, até do bate-papo. Eu percebo, inclusive, que o jornalista de rádio ele tem uma dificuldade enorme para fazer comentário. Por isso que eu tento quebrar isso dentro do meu programa. Porque se você pegar esses âncoras de programa de rádio, olha, vamos ouvir agora, parece que o cara está dentro de uma armadura, né? E tal, e tal. O cara não sai uma vírgula do roteiro. Então, precisa quebrar isso, porque o gostoso do rádio é você ouvir um papo, que nós estamos aqui conversando de uma forma descompromissada e tal. Não fica uma coisa amarrada e para o ouvinte não é gostoso de ouvir aquilo. O ouvinte gosta muito de prestação de serviço, mas ele gosta também de uma boa prosa. Sim. Uma boa prosa atrai e desperta no ouvinte vários sonhos e várias coisas que estão adormecidas no seu inconsciente. Nessa troca de confiança entre o ouvinte e o apresentador, é fundamental credibilidade. Como é que se conquista credibilidade no rádio? Só com o dia a dia, não tem outra receita, Patrício, na minha opinião. É o dia a dia, eu acho que começa por você falar corretamente. Eu acho que esse é o ponto principal. A pessoa que está ouvindo do outro lado, ela não precisa ser letrada, ela não precisa ser nada, mas ela vai entender que você fala corretamente. E quem trabalha em rádio tem que saber falar corretamente. É um respeito que se tem com o ouvinte. E o ouvinte, quando você tem esse respeito com o ouvinte ao falar corretamente, o ouvinte vai parar e vai prestar atenção. Opa, é o fulano que está falando, eu preciso prestar atenção porque ele fala o português correto, eu entendo o que ele está falando, ele tem a mensagem de uma forma concisa também, o cara não precisa se alongar demais para falar uma determinada coisa. Então, são características que você, no dia a dia, vai fazendo com que aquele ouvinte vá se apegando àquilo que você está falando, vá dando credibilidade ao que você está falando. É claro que não é só isso. No bojo disso tudo, você vai trazer, por exemplo, uma notícia fiel àquilo que realmente está acontecendo, você vai levar, por exemplo, pessoas para serem entrevistadas, pessoas idôneas, pessoas que deem realmente uma opinião, uma informação que seja útil para o ouvinte. Então, são questões assim que você vai realmente no dia a dia, no cotidiano, abraçando essas pessoas. O Fernando Marcílio acabou de agradecer a participação no programa, a tua entrevista também, e ele pediu para sair porque ele vai agora apresentar a um cliente, a um possível cliente, o game show Mosqueteiros do Saber. E negócio é negócio. Então, o Fernando Marcílio está em busca de novos clientes, fez um sucesso na semana passada. Eu tive mais de 20 pessoas aqui conversando com ele, interessados. Então, eu estou parabenizando o Fernando na conquista desse novo cliente. E acabou de entrar o Valdemar Faria, que eu não sei da onde está falando. Valdemar, por favor, identifique da onde você está falando e mande a sua pergunta para o Renato Albuquerque, que é radialista da Rádio Trianon, em São Paulo, que faz o programa Radar Paulista de 7
Às 8? Das 18 às 19. 18 a 19, de segunda a quinta-feira. Renato, o ouvinte, quando ele passa no dial e ele acha que encontra uma pessoa que vale a pena, ele permanece, ele não foge. Qual é o truque para você manter o ouvinte no teu programa durante 1 hora sem que ele migre para outra estação? Olha, o que eu tento fazer realmente como a gente trabalha com voz, é forçar às vezes um pouquinho a voz. Minha voz assim, uma voz até razoavelmente forte, que eu possa modular a voz de forma que às vezes quando tem alguém passando por ali e opa, o que esse cara tá falando aí? Que não seja uma voz muito baixa, uma voz que às vezes o cara passa na frequência também com todos esses problemas de antena, como eu disse, com o sinal às vezes do AM prejudicado, ele acabe passando e não consiga nem me ouvir. Então eu procuro às vezes dar uma subida no tom, encompridar uma determinada palavra, né? Fazer uma brincadeira às vezes com uma determinada palavra, para que às vezes se calhar ali, né, de ser um ouvinte que já aconteceu várias vezes, inclusive. Uma vez uma ouvinte ganhou um prêmio na Rádio Trianon, que nós estávamos ofertando lá em uma promoção que nós fizemos. Ela acabou ganhando um prêmio, foi um dia de beleza, nós tínhamos um patrocinador de moda e tal no programa, que estava ofertando um dia da beleza para ela. Para a pessoa que ligasse, podia dar, de repente podia ser um homem e dar de presente para a mulher, algo nesse sentido. E ela passando pelo dial, ela parou. E depois, quando nós entramos em contato com ela, deixou o telefone, ela ligou na rádio, aquela coisa toda, e falou, olha, a primeira vez que eu ouvi o Radar Paulista, eu tô feliz da vida porque acabei ganhando meu prêmio e tudo mais e tal. Que são essas coisas que a gente tenta fazer para também buscar novos ouvintes. O Valdemar está dando um puxão de orelha em mim pelo seguinte, o Valdemar é um amigo que tinha programa aqui, fazia o Q3, e também fez rádio nos anos 80 na Rádio Brasil 2000. E aí ele pergunta se eu esqueci, meu bem, eu não esqueço você. Manda uma pergunta aqui para o seu colega, Renato Albuquerque, que é da Rádio Trianon. Fala uma coisa, a Rádio Trianon tem quantos anos já? Olha, eu acho que tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos? Eu não tenho exatamente a data que ela foi criada. Eu sei assim, eu estava na faculdade nos anos 90, fazia jornalismo na FIAM. Eu fiz jornalismo na FIAM. E na época, nos anos 90, nós tínhamos a Trianon, naquele momento, como um dos modelos de jornalismo, porque o Delfiol, que foi quem criou a Trianon, que saiu da Jovem Pan, o objetivo dele, pelo que se comenta, né, era criar uma rádio que batesse com a Jovem Pan, que batesse de frente com a Jovem Pan no sentido de prestação de serviços, jornalismo, essa coisa toda. E na época que eu fiz faculdade, anos 90, nós estamos hoje em 2013, então já temos aí 20 e poucos anos, né, 23 anos, era uma rádio naquele momento bem conceituada perante uma rádio de AM, né? Então os professores, olha, se vocês puderem ir lá na Rádio Trianon e tal, conheçam que é bacana e tal. E nós tínhamos essa coisa. Agora, o problema é que a Rádio Trianon, depois o Delfiol faleceu, veio a falecer alguns anos depois, e a Rádio Trianon acabou perdendo um pouco da veia do dono, né, do Delfiol. Do criador. Do criador, exatamente. Que perdeu um pouco daquele time do jornalista, do radialista e tal. Mas ela continuou aí a duras penas, porque passou por profundas transformações e tal, e continuou a seguir caminho. Aí ela no mesmo local ou não? No mesmo local. Ali no Parque Trianon mesmo? Na verdade, a Rádio Trianon, ela foi criada como Rádio Santo André. Não sei qual a razão lá exatamente, questões jurídicas e tal. Mas aí quando ela foi criada em Santo André, automaticamente ela já foi para Paulista, e ali ela, fisicamente, vamos dizer assim, ela está instalada lá desde o início. Olha, são 16 horas e 25 minutos. O nosso amigo Adriano Santos, o nosso amigo Valdemar Faria e um outro amigo que também está aqui, que eu preciso achar o nome dele, ali, onde é que está o outro, meu Deus, onde é que está o Manuel Palma Neto? Esquecendo o Palma Neto, eu apanho. Eu vou fazer um pequeno intervalo e diz o nosso amigo
Valdemar Faria, que ouve muito a Trianon em casa, no horário do almoço, o programa do Calazans. Então vamos fazer um pequeno intervalo às 16h26. Na volta continuamos conversando com o Renato Albuquerque. Voltamos já com Visão Plural deste dia 19 de outubro, véspera de feriado. Voltamos já. Está de volta com mais um filme de Eparema. É o quarto filme que a marca faz com o personagem da plantinha. Na estreia nós tínhamos duas plantinhas conversando. Rapaz, você tá na natureza. E depois a gente mudou. Aí entrou um novo personagem, que era o sapo. 40-0! E agora a gente voltou sendo duas amigas, duas plantinhas. Será que ele vai me ligar? Toca, vai! Toca! A grande novidade foi a gente humanizar, de trazer uma situação que é da gente para plantinha. O que a gente buscou mais era a gente puxar reações humanas para essas plantas. Ai, quando eu tô ansiosa, eu acabo comendo o que não devo. A ansiedade daquele começo de relacionamento, você não sabe se liga, se não liga, o que está acontecendo. Foi o gancho aí que impacta na digestão e onde o remédio pode ajudar. E uma coisa que é importante ainda para a marca é a gente apresentar as novas embalagens, os novos sabores. É um fitoterápico que tem aí os benefícios de compostos naturais, então a gente segue nessa batida de reforçar isso. Por isso a plantinha carnívora que tem aí a sua digestão prejudicada quando come lá o vagalume. É incrível a nitidez, os detalhes da plantinha, parece que você está vendo algo real. E eles gravaram todo o cenário e aí eles inseriram então os dois personagens. A gente produz esse cenário hiperrealista, que é uma grande maquete. Então a gente tem nosso parceiro, que é o Daniel, que monta os cenários, ele constrói todos os cenários na mão. Esse trabalho nós gastamos 3 dias. É um artesão mesmo, é mesmo que estivesse fazendo uma pintura, um quadro. Depois dessa etapa de captação do cenário, esse filme tem uma peculiaridade que é a história do vagalume. Então a gente fez uma luzinha lá que pisca, então a gente capta essa variação de luz e a gente tenta reproduzir depois para as nossas plantinhas. É uma campanha leve, com brincadeiras. O humor está sempre presente através da história, através das personagens. Primeiro a gente escolhe as vozes, depois a gente grava, avalia, afina o texto, edita tudo, o som tem que passar todo o clima do roteiro. Que gentileza! Pelo menos você gosta de mim, né, amiga? Não dava era pra dormir com essa luz piscando. Ao mesmo tempo que ela tem aquele ar de, a plantinha sacana, que gosta de tirar barato dos outros, ela tem um carisma muito grande. E nessa campanha ela está falando mais próxima ainda do público, mais próxima ainda da outra, ela interage muito mais.
Bem, voltamos com Visão Plural, a edição do dia 19 de novembro de 2013. Hoje falando do rádio, com a presença do Renato Albuquerque, que tem um programa Radar Paulista na Rádio Trianon, aqui em São Paulo. Bem, o Adriano Santos entrou agora e ele diz que ele não gosta do rádio uma única coisa, a Voz do Brasil. Bem, Adriano, nós de Cidade Grande detestamos a Voz do Brasil. O problema é que para o resto do país, a Voz do Brasil é fundamental, porque não há jornal, não há televisão, então o público rural, o público de cidades menores, tem na Voz do Brasil o seu único mecanismo de informação. Ser bom ou ruim é outra história. Então, a Voz do Brasil é ruim para quem tem ruídos e muita informação como nós nas cidades grandes. Mas no resto do país, a Voz do Brasil é muito boa. Os donos das emissoras são contra a Voz do Brasil porque não recebem um tostão. É um horário que é cedido gratuitamente para o governo federal. Bem, agora voltando, Renato, você falou do teu programa, falou que está há 5 anos, começa de 6 às 7, segunda a quinta-feira, que você está há 5 anos e meio fazendo o programa, e falou da receita editorial e da relação umbilical entre o ouvinte e o teu programa. Quando o ouvinte não quer saber do programa, como é que ele faz para tirar o programa do ar? Da mesma forma que ele se aproxima do apresentador, né? E aí a aproximação do ouvinte, ela é sempre, você sente ali meio que uma ternura, um carinho nas palavras, né, que eles usam. Olha, Renato, não sei o quê, eu gosto de falar com ele, às vezes falam com pessoas atendentes e tal. Tem aquele que às vezes uma posição política, né, que afete um posicionamento político desse ouvinte, ou que mexa talvez com algum valor dele muito intrínseco e ele não goste, ele acaba meio que ficando contrariado com esse apresentador. Eu já tive vários casos também de pessoas que ficaram contrariadas com opiniões que eu dei no meu programa. É um risco que eu corro todos os dias. Da mesma forma que é um risco que da mesma forma que eu ganho ouvintes diariamente, eu também perco ouvintes diariamente. Então, é uma relação que não dá para você medir, né? Porque tem ouvinte que adora o tipo de comentário que você faz e tem aquele que detesta. E aí o cara manda, às vezes, um e-mail mal educado, ele começa a mandar uma série de e-mails para rebater aquilo que você falou. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu dou uma opinião, aí chega aqui uma enxurrada de e-mails para rebater uma opinião que eu dei a respeito de determinado assunto. Então você percebe que esse ouvinte ficou contrariado, ficou engasgado com alguma coisa que você falou. Mas é uma coisa que você tá no dia a dia ali, como nós falamos. Mas eu prefiro dar a cara para bater, do que pelo menos, esse é o meu estilo, do que ficar em cima do muro. Eu poderia fazer assim, no meu programa, entrevistar, realmente, o governo tem hora que está certo, tem hora que está errado, mas vamos continuar. Não, a hora que o governo erra, eu falo que o governo erra. E às vezes o ouvinte pode achar que o governo acertou também. Eu não sou o dono da verdade, eu quero deixar isso bem claro. Eu dou a minha opinião ali naquele momento. Agora, o que eu acho bacana dessa história toda é que o ouvinte pense a respeito. Eu acho que esse que é, na minha opinião, o que eu procuro com o meu programa é fazer a pessoa pensar. Olha, será que o Renato está certo? O cara está falando de bobagem. Pode achar que eu estou falando bobagem, não tem problema. O importante é que a pessoa parou ali um minutinho e pensou em alguma coisa que eu falei. Olha, falar em bobagem, eu acho que eu andei falando bobagem, porque o tema agora, entre o Valdemar Faria e o Adriano Santos, é a Voz do Brasil. Bem, então vou dizer o que cada um diz. O Valdemar Faria diz que se dá para ouvir a Voz do Brasil, é porque há rádio local, então dá para ouvir outras coisas durante o dia, não? Depende, Valdemar. A rádio local, às vezes, não tem o alcance que a rádio da Voz do Brasil tem, porque tem mais potência. Agora, o Adriano Santos que diz que ele é favorável ao fim da cadeia de rádio da Voz do Brasil, ou seja, ele é um ouvinte que aceita a posição da Rádio Bandeirantes, que é a posição de acabar com a cadeia de rádio da Voz do Brasil. Então,
eu não tenho opinião formada a respeito, eu acho que é útil, há mecanismos de melhora, etc. E tal. A Voz do Brasil dá emprego para muita gente e tem coisas importantes, sim, que você deve ouvir. Agora, o rádio diversificou-se de tal maneira que as pessoas têm uma amplitude de informação. Por exemplo, você acredita no que o jornal publica? Ou você pensa, como disse aqui o Renato Albuquerque, que alguém está sendo prejudicado e alguém está ganhando alguma coisa com aquela notícia que está saindo no rádio, na televisão, ou que está sendo dada a favor ou contra alguém? Alguém perde, alguém ganha. Não existe virgens nesse mundo de notícia. A última virgem morreu há muito tempo. A potência da rádio que transmite, não da geradora. Claro, eu errei. Falar em potência, eu entendo de potência, Valdemar. A potência da rádio que transmite, não da geradora. Concordo. Agora, quem transmite dos locais pode ser rádio mais forte ou menos forte. Ou Valdemar, potência eu não entendo. Realmente esse é o problema. Renato, vamos voltar à questão básica, que é a rádio tem seus ciclos, né? Teve o ciclo da Rádio Nacional, da Rádio Tupi, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Tupi, depois a Rádio Bandeirantes, a Jovem Pan, e depois vem a Globo. Então, as rádios acabam ocupando o imaginário coletivo. E muitas pessoas que não tinham figura pública, a voz era mais importante do que outra coisa. Exemplo, Vicente Leporassi na Bandeirantes. Outro exemplo, o meu amigo Walter Silva, o Pica-Pau, na Bandeirantes. E assim por diante. O Joemir Betting, na Bandeirantes. O José Melo Marques, na Jovem Pan. O Heródoto também marcou bastante na CBN. Na CBN, era a voz da CBN. Exatamente. Ele acordava 4 horas da manhã, fazia aquelas orações budistas dele e depois entrava no ar. Bem, o rádio, ele consegue mexer com a emoção. Como é que você faz para mexer com a emoção do seu ouvinte? Então, o que acontece é o seguinte, é claro que isso é uma coisa, Patrício e o pessoal que está assistindo, assim, isso não surge de uma maneira assim programada. Isso vai surgindo com o tempo e com a participação das pessoas. Então, eu sempre iniciei, o Ari, que está comigo até hoje, faz a produção, ele fez uma introdução para mim, para eu começar o programa, era assim: salve, salve, ouvintes do Radar da Rádio Trianon, está começando mais um programa Radar Paulista, tarará, tarará. Isso tudo. O que acontecia? À medida que eu fui falando salve, salve, isso já criou ali, tinha muita gente que me ligava, pessoa que acompanha o programa, salve, salve, Renato, não sei o quê. Aí eu comecei a falar muito boa tarde, muito boa noite, não sei o quê, no início. Um dia deu uma esticada no muito. Eu fiz muito boa tarde, você ouvinte do Radar Paulista, está começando o seu programa, tarará. O que aconteceu? Um dia eu estou no Facebook, um dos meus ouvintes me cumprimenta. Aí ele coloca um U enorme assim no Facebook, né? Muito boa tarde, Renato, como vai? Tudo bem? Aí, eu conversando com algumas pessoas, elas falaram: pô, você fez outro dia muito, que ficou muito legal. E eu falei: pô, eu vou aproveitar esse gancho que tá me dando. Então hoje, eu começo o meu programa falando: muito boa tarde, ouvinte do Radar Paulista e tal. E isso as pessoas adoram, as pessoas ligam para mim, comentam e tal. E isso eu acho que mexe muito com a emoção. Por quê? Porque você começa o programa num pique diferenciado. Claro, é isso que eu estou falando. Antes eu não começava com essa... Mas os próprios ouvintes começaram a dar alguns toques e tal, você acaba entrando no... Pô, Renato, hoje o programa começa num pique violento e tal, não sei o quê. E as pessoas que vão ser entrevistadas lá, muitas vezes elas já passaram pela Bandeirantes, já passaram pela Jovem Pan. E quando elas chegam lá para ser entrevistadas, elas falam: pô, isso aqui é muito legal. Não tem a seriedade, aquela coisa muito... É claro que a gente tenta passar uma... É claro, a coisa séria, quando é séria, não tem... Mas assim, quebra um pouco do gelo, que é o que às vezes o ouvinte está buscando. Quebrar um pouquinho do gelo é bom, porque o ouvinte se sente mais próximo do apresentador. Você usa o humor no teu programa? Uso.
Não, eu não tenho nenhum quadro de humor, mas eu procuro, às vezes, pegar uma notícia, fazer uma brincadeira. Eu faço muita brincadeira com os próprios operadores lá. Então, às vezes, fulano, vê se para de fumar aí, tá vendo a notícia aqui, não sei o quê. Tá, porque eu falando com o operador, eu acredito que eu estou falando também com o ouvinte, né? O cara que, olha, bebeu muito ontem, ô fulano, você bebeu muito ontem, pega leve e tal. Então, eu procuro trazer ali algumas figuras para dentro do programa para fazer essa identificação com o ouvinte. Nesse sentido, né? Sim. Do Facebook, você dá atenção muito aos seus ouvintes? Dou, bastante. Facebook hoje é uma ferramenta que ela me ajuda bastante, tanto na divulgação como no retorno que eu tenho dos meus ouvintes. É muito direto. Né? Às vezes eu estou comentando um negócio e automaticamente a pessoa já posta no Facebook. Então, o retorno é imediato. E aí o número de ouvintes, eu percebi que inclusive houve uma melhora, inclusive com o Facebook, as redes sociais são uma alavanca muito importante para o rádio. O Valdemar está dizendo que a dinâmica da voz é fundamental na rádio. É a cor da voz. Você concorda com ele ou não? Totalmente, totalmente. É o que eu estava falando, por exemplo, das rádios mais... quadradas. Uma armadura, o cara não pode sair muito do tom de voz, ele tem que dar aquele tom de voz sério e tal. E quando você dá uma corzinha na voz, como vocês estão falando, como desculpa o nome do Valdemar. O Valdemar comentou, você percebe um retorno meio que imediato das pessoas. Pô, que legal, não sei o que, se você precisa participar, vamos supor, mande seu e-mail para cá, mande seu e-mail, participe, nós estamos aguardando a sua participação, venha com a gente, não sei, agora você, olha, mande seu e-mail para o endereço eletrônico, tal. O cara, sabe, a participação você percebe que é diferenciada. Então a pessoa participa com muito mais vontade, com muito mais proximidade, e isso ajuda bastante o nosso trabalho. As mídias sociais ajudam e contribuem para o programa, mas também não faz com que você seja atacado diretamente em alguns momentos? Faz. Eu já fui, outro dia eu fui grosseiramente atacado. Foi uma notícia que eu, antes de ir para a rádio, normalmente eu coloco uma notícia que eu vou falar, né, durante a programação. E nesse dia, foi um dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não cumprimentou a presidente Dilma lá por razões... que não convém aqui. Candidato à presidência da República, o Criolo é candidato a presidente da República, tá certo? No dia 15 de março ele está saindo para ser candidato. O Criolo vai ser mais um candidato do estilo Collor, aquele candidato que vai criar problemas no país. Vamos lá. Já falei e aí mal o que dele. aconteceu? No dia que eu postei essa notícia que eu iria comentar, gerou uma polêmica danada no Facebook. Dependendo da notícia que eu coloco, às vezes dá uma polêmica boa. E essa daí deu uma polêmica. Aí o cara entrou, mas entrou de sola. Mas o que eu acho é o seguinte, como eu disse, cada um pode ter a opinião que for. Só que ele entrou me agredindo. Ele colocou 2 posts me agredindo descaradamente, falando que eu tinha que prestar atenção, que eu era um cara que estava mal informado, não sei o que eu era eu nem me lembro. Sabe que o que eu fiz imediatamente foi deletar as 2, porque ele foi muito mal educado. E aí com mal educação acho que não dá para você pensar 2 vezes não. Olha, o Valdemar coloca algumas coisas interessantes. Primeiro ele pergunta a importância da ênfase no rádio. Sim, a ênfase seria como a manchete do jornal. Né? O jornal ele traz sempre a manchete que na opinião do jornal é o assunto principal do dia. E quando a gente dá uma ênfase na notícia no rádio, né, no meu caso, né, que às vezes eu forço um pouco a voz, eu imprimo às vezes um comentário um pouco mais forte, é a manchete do rádio. Então, é basicamente isso que acontece. Qual é a importância, o próprio Valdemar que está falando, da dinâmica e do estado de espírito do apresentador para que a voz possa passar credibilidade? É fundamental o apresentador, o locutor, ele, por exemplo, está bem descansado, né? Uma pessoa que esteja estimulada a estar ali. Né? Se você não tiver estímulo para trabalhar em rádio, você não trabalha nunca. Porque imagina você pegar um papel e começar a ler como se você estivesse lendo uma leitura de livro. Né? Então você vai do começo ao final da página no mesmo tom de voz. Quem está te ouvindo fala, esse cara está dormindo do outro lado.
né? Então é fundamental você ter um estímulo para trabalhar em rádio. Meio que ser, tem gente até que me liga e fala, Renato, tem que ser meio que artista. É por aí. A gente não é artista, na verdade, mas tem que ser um pouco artista ali, interpretar a notícia. Você não vai dar uma notícia, por exemplo, de morte de alguém dando risada. Tem que tomar cuidado, mas você vai dar uma ênfase nessa notícia. Olha, hoje faleceu fulano de tal, aos tantos anos e tal. Você vai dar com uma certa apreensão para quem está ouvindo, porque você também tem que respeitar esses ouvintes do outro lado. De repente as pessoas gostam dessa pessoa que morreu. Você não pode, de repente, vamos supor, uma pessoa pública que roubou, sacaneou o Estado, vamos dizer. E aí você vai lá e começa a sacanear o cara na morte dele. Mas tem família dessa pessoa, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem mãe. Então você precisa tomar muito cuidado. Agora, precisa ter esse estímulo, né? Saber onde brincar e tal, mas tem que brincar, às vezes falar sério e tal, mas com um tom de voz forte. Você tem algum ritual antes de entrar no ar? Olha, eu procuro só me benzer, fazer um agradecimento a Deus por eu estar entrando novamente no ar. Basicamente isso, mas não tenho muitos rituais, uma coisa muito trabalhada, não. Bem, são 16 horas e 48 minutos, o nosso programa está chegando ao final, mas antes eu quero que o Renato dê o seu endereço eletrônico, dê o horário do programa, tudo que você puder dar para que o ouvinte possa ter contato com você. Tá, eu tenho o programa Radar Paulista vai ao ar todos os dias, de segunda a quinta-feira, né, das 18 às 19, das 6 às 7 da noite, pelo 740 do AM, Rádio Trianon. A Rádio Trianon, que ela também ela atende também a região da Baixada Santista pela Rádio Universal de Santos. A Rádio Universal de Santos retransmite a programação da Rádio Trianon pelos 810 da Baixada Santista. E também pelo site trianonam.com.br. Para quem quer ouvir em sinal digital, ouve pelo trianonam.com.br. Dá para ouvir também. Então tem o e-mail, que é o radarpaulista@gmail.com. Tem o Facebook, que é facebook.com/RenatoRadar. E o Twitter, que é o twitter.com/RenatoRadar. São todos os contatos aí. Então, por aí você pode ter contato com o Renato Albuquerque e o seu programa Radar Paulista na Rádio Trianon. Bem, Valdemar, muito obrigado. Nossos amigos que nos assistiram também, muito obrigado. Melhora de saúde, melhora de saúde, Valdemar Faria. Volte sempre. Obrigado ao Adriano Santos, obrigado a todos aqueles que estiveram conosco. Visão Plural volta na próxima semana e agradecendo a presença hoje do Renato Albuquerque. Muito obrigado e até semana que vem.